Isto vai aquecer. A credibilidade das instituições e a confiança na governação são dois temas que devem ser tidos em conta quando se abordam escândalos na Administração Geral Tributária AGT. A imagem do governo e das suas instituições fica bastante fragilizada. A questão da responsabilidade e ética política dos governantes no exercício das suas funções é um tema que deve ser debatido e abordado. É muito estranho que, havendo presumíveis criminosos no Serviço de Migração e Estrangeiros, SME, e no Serviço de Investigação Criminal, SIC, Eugênio Laborinho tenha sido exonerado do cargo de Ministro de Interior. E agora haja presumíveis criminosos na AGT, a ministra Vera Daves recebe um voto de confiança e se mantenha no cargo. Dois pesos e duas medidas? João Lourenço prefere aqui manter um casamento forçado do que avançar para um divórcio amigável. Mas não é apenas uma questão de não ceder às pressões ou de querer manter uma certa estabilidade governativa. É também uma questão de percepção da realidade e dos factos. É uma questão de ética, moral e de responsabilidade na gestão pública. E quem governa deve liderar pelo exemplo. Se tomarmos como referência o que aconteceu no SME, no SIC, onde o Ministro do Interior acabou exonerado para conter danos políticos e institucionais, o mesmo raciocínio se aplica à Ministra das Finanças. A responsabilidade política não se esgota nos subordinados diretos, mas recai sobre a liderança máxima do setor. Se o Presidente da República, João Lourenço, precisar intervir para resolver a crise, isto apenas reforça a tese de que a Ministra Vera Daves perdeu condições para continuar no cargo, escreveu o jurista e docente universitário Nadilson Paim. É que o caso da AGT é muito mais do que um escândalo financeiro. É um verdadeiro exemplo da fragilidade das nossas instituições, de como se extinguiram sistemas de controle interno e local, passando-os para a tutela de um órgão central, o que vem provar não ter sido a decisão mais acertada. A ação de um servidor público não pode estar dissociada da ética e da responsabilidade. E é preciso que isso fique claro. Conheço Vera Daves pessoalmente e de há muitos anos. Obviamente não é uma situação fácil para quem ao longo dos anos pautou por uma postura de brio, de profissionalismo, de rigor e de governação exemplar. O seu percurso profissional e académico fala por si e é óbvio que esta é uma situação muito perturbadora para ela, uma mancha na sua reputação, isto ao nível da responsabilidade política. É uma pressão que ela terá de lidar e de saber compreender, uma vez que os cargos têm encargos, e os encargos do cargo são muitas vezes mais pesados do que o próprio cargo. É que estamos perante práticas que aparentemente são antigas e reiteradas na AGT, ou seja, o saque não começou agora. A comunicação social e a sociedade vão exigir cada vez mais explicações e Vera Daves terá de estar preparada para tal. O NJ sabe que o Grupo Parlamentar da UNITA já avançou com um pedido de audição parlamentar da ministra Vera Daves e que outras pressões e pedidos de explicações virão. Outro dado importante é que os jovens estão detidos e acusados da prática de vários crimes, mas que deve imperar o princípio da presunção da inocência, até que sejam julgados e eventualmente condenados por um tribunal. É também preocupante a forma como os seus nomes, imagens e dados pessoais seus e de familiares circulam no espaço público e dando também lugar a um julgamento, também ele público, que já sentenciou e os classificou como culpados de todos os males da nação, havendo danos para a sua integridade moral e riscos para a sua própria integridade física. Mas é claro que a procissão ainda vai no adro, o buraco é ainda mais fundo. Os valores dos desfalques são muito mais elevados e que certamente haverá muito mais pessoas envolvidas e detidas. É caso para dizer isto vai aquecer. O NJ tem como manchete desta semana o fato do processo de recrutamento e incorporação militar de 2025 estar suspenso por irregularidades graves como apresentação de documentos falsos com alteração de idades, recebimento indevido de valores por parte de efetivos das Forças Armadas angolanas, as direções de recrutamento e mobilização
e os centros de classificação e de seleção militar eram espaços privilegiados para um esquema que veio fragilizando e manchando a reputação das FARC. Foram suspensos com efeito imediato oficiais da Direção de Recrutamento e Mobilização, DRM, de Benguela, Huambo, Huila, Cunene e Mochico, sendo que nas três primeiras províncias já há casos de julgamentos e condenações. Há já responsabilidade de natureza disciplinar e criminal relativa a factos que ocorreram nos processos de recrutamento e incorporação militar realizados nos anos de 2023 e 2024. São no total 16 oficiais, sendo 2 com a patente de coronel, 2 com a patente de tenente-coronel, 5 com a patente de major, 5 com a patente de capitão e 2 com a patente de subtenente, todos suspensos num despacho assinado pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, o general de aviação Altino Carlos José dos Santos, e datado de 13 de janeiro do ano em curso. Não é apenas a Polícia Nacional, o SME, o SIC que foram tomados por esquemas fraudulentos de recrutamento de pessoal. As FA, já há algum tempo, que acabaram sendo contagiadas pelo mesmo. Um verdadeiro perigo, um escândalo e também um sinal de fragilidade e vulnerabilidade para a estrutura castrense. É preocupante, mas acima de tudo também tranquiliza-nos o facto de que os envolvidos foram suspensos e estão a ser criminalmente responsabilizados. Ao menos isso, porque isto vai aquecer.